ao vivo? Aos vivos e a cores, meu muito bom dia para você do segundão, do segundaço, do segundão de aço. Você que nós já estamos no finalzinho, né? Já é novembro, hoje é 7 de novembro, olha. Já está encerrando o ano letivo. E no próximo ano você já vai estar no terceirão de aço para fazer o Enem. Olha aí, velho. Para fazer o Enem. Alô, você de Baixa Grande do Ribeiro, bom dia. Canavieira 2, Dom Inocêncio number 1, bom dia, Dom Inocêncio. Terra do Bode, terra do Requeijão Cardoso, terra do Sanfoneiro, terra da Rede de Caroá e terra das turbinas eólicas. Ah, papai, Dom Inocêncio. Alô, Francisco Aires, bom dia, Francisco Aires, Polo 3, lá em Chico Aires. Deixa eu ver, alô, Josileia, Pajeú do Piauí, bom dia, Pajeú, Santa Luz, São João da Varjota, galerinha de SJV, São João da Varjota. Alô, você que nos assiste também pela plataforma, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, de boa, na Lagoinha. Vamos começar? Hoje é o processo da independência do Brasil. Se nós vimos a independência dos Estados Unidos na semana passada, hoje nós vamos dar uma pincelada sobre a independência das colônias americanas, no caso o Brasil, olha aí. No caso, essa terra tupiniquim chamada Brasil. Primeiro eu vou dar uma pincelada sobre as chamadas revoltas separatistas. Revoltas separatistas. O cenário: estava ocorrendo a Revolução Industrial e a Inglaterra quer mais mercados, precisa de mais mercados. O exemplo da independência dos Estados Unidos, que nós já vimos na semana passada. O sistema colonial está em crise, haja vista que passam a questionar o sistema colonial, perfeitinho, questionar o domínio da metrópole sobre as colônias. Portugal estava arrocha. O arroxo colonial, por exemplo, o alvará que proibia o Brasil de ter manufaturas, a da Dona Maria I, a louquinha. Havia a propagação aqui das ideias iluministas, o avanço do mundo burguês e o exemplo de derrubar um rei absolutista como na Revolution François. Notadamente, aqui nós não tínhamos autonomia política, as leis vinham de Portugal e havia interesse político e econômico das elites brasileiras. Então, é um cenário generalizado do contexto em que vão ocorrer as chamadas revoltas separatistas. Notadamente, o Brasil ainda era a galinha dos ovos de ouro de Portugal, como você vê aí nessa imagem. Será que nós vamos aceitar isso por quanto tempo? Quanto tempo? Velho. Quanto tempo longe de você? Nós vamos romper com isso. Romper com o quê? Com o pacto. Com o domínio alienígena. Com o domínio metropolitano. Olha, nós somos a colônia. Aqui é o Brasil. Nós somos a colônia, o Brasil. E aqui é Portugal. 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 E pelo pacto, o pacto é também chamado de exclusivismo. É chamado de monopólio, a mesma coisa. Monopólio comercial. Monopólio. Notadamente, nós mandávamos gêneros tropicais e metais, como o ouro, e nós comprávamos as bugigangas e os escravos. Lembra assim? É mais ou menos isso. Então, essa política mercantilística atrofiava, limitava, mantia a colônia sob o controle da metrópole, sob o controle metropolitano. Deixa eu passar, porque o contexto nosso era esse daí, olha, uma vigilância constante dos portugueses sobre nós, mas nós queremos ascensão política e econômica. Século XVIII, você está vendo o crescimento populacional e do ouro.
Final do século XVIII, vou botar bem aqui, ó, a Inconfidência Mineira. Ó, Inconfidência Mineira já é num cenário de crise. Já é num cenário de crise. O ouro havia ascendido, mas estava em decadência. Isso era visível. Só não aceitava essa realidade os portugueses de lá, viu? Que queriam continuar sugando da gente, Pajeú. Sugando de nós, Francisco Aires. Sugando de nós, Baixa Grande do Ribeiro. Contexto geral aqui da América Portuguesa. Da América Portuguesa. América Portuguesa é o Brasil, colônia de Portugal. Havia um crescimento populacional da colônia, um boom populacional. Havia intensificado o mercado intestinal, de novo, intensificado o mercado interno, perfeitinho. Maiores contatos entre os Brasis, de uma região para outra, principalmente para a região das Minas, provocavam a dinâmica no comércio interno, no comércio intestinal, e diversificamos a pauta da produção e das exportações, porque, olha, além do açúcar, século XIX teve algodão, cacau, muito trocado pelos escravos na África, tabaco, cachaça também, viu? Couro, gados. E com isso surgiram novos centros comerciais. Saint-Louis, São Luís, por causa do algodão. O Rio de Janeiro, que era agora a capital, o centro político administrativo, lembra? Fortal, é a relação de Fortal com a Europa, com Portugal. E Portugal impunha o chamado obediente ao Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen, de panos e vinhos. Notadamente, Portugal dependia de nós do ouro e dependia dos ingleses, os tecidos. Não precisa nem questionar, porque a escravidão vai ser mantida e um dos fatores da manutenção da escravidão era o abastecimento constante dos escravos aqui, vindo de onde? Do tráfico. Enquanto tiver o abastecimento do nosso território com mão de obra vinda da África escravizada, vai ser mantida a escravidão aqui dentro. Então vai ser mantido o tráfico negreiro. Tráfico negreiro. De boa, na Lagoinha, galerinha. Faça o print. Faça o print. Quando você quiser um tempinho a mais, você diz, tio, deixa R$1 a mais na tela para a gente poder fazer o print de boa no Anais. Alô, Rian Gabriel. Alô, você que nos assiste em Baixa Grande do Ribeiro. 10:05. Canavieira. Colônia. Alô, Colônia do Gurgueia. Galera de Colônia, pertinho de Palmeira. Pertinho de Palmeira, Colônia. Dom Inocêncio, alô, terra de Dom Inocêncio, terra dos ventos, Dom Inocêncio. Francisco Aires, 1:03, 1:03, não, 2:03. Pajeú, alô, Pajeú do Pi, pertinho de Canto do Buriti. E Santa Luz, microrregião de Picos, não, de Oeiras. Vamos passar? Revoltas separatistas. Eu estou colocando aspectos diferenciadores entre elas, olha. Entre a mineira e a baiana. Tio, mas nós tivemos outras separatistas? Tivemos. A pernambucana de 1817. Mas geralmente a gente faz um comparison entre essas duas aqui, ó. Uma comparação entre essas duas. Tá aqui o ano dela, a ocorrência dela. Composição. Essa vai ser um movimento elitista. E a baiana, um movimento mais popular. Havia a proposta dos mineiros de manter a escravidão e havia a proposta dos baianos de abolir a escravidão. Havia o exemplo da independência dos Estados Unidos na mineira
E na baiana era a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, que aboliu a escravidão e também vai libertar o Haiti do domínio da França. Tem uma presença de padres na mineira e tem uma presença de maçons na baiana. Então a baiana vai ser anticlerical. Essa tem um verniz mais moderado e a baiana tem um verniz mais profundo de transformações ou de propostas transformadoras. Essa aqui tem um caráter anticolonial, não aceitamos mais as estruturas coloniais, não aceitamos mais as estruturas sociais. A baiana resultou na morte de 2 alfaiates e 2 soldados, daí o nome Revolta dos Alfaiates, e a mineira resultou na execução do famoso Tiradentes. Ambos são movimentos separatistas, num contexto de crise econômica, que estão contra os abusos de Lisbona, de Portugal, tem uma proposta de proclamar a república, tem uma influência que vem lá de fora, tem exemplos externos, que a gente colocou aí, teve uma forte repressão do Estado português, e nenhuma das duas saiu do papel. E nenhuma das duas saiu do papel. Aí está um geralzão sobre as nossas chamadas revoltas separatistas. Passando. Então tá aí, olha. Por que não podemos instalar fábricas no Brasil? Para continuar comprando os produtos que vêm de Portugal. Opa! É, velho. Aí é o pacto, né? O exclusivismo. É o mercantilismo, basicamente. Que diabo é isso? Sei lá. Mas se veio de Portugal não é coisa boa. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Os impostos, o arroxo, a rocha, a rocha, a rocha. O arroxo colonial, né? Tá aí o Tiradentes, que foi morto na Inconfidência Mineira, nessa tela do Pedro Américo. E os heróis da Conjura Baiana. A Conjura Baiana é também chamada de Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, Revolta dos Argolinhas. Você vê todos negros, de origem afro, claro, 2 soldados e 2 alfaiates, daí o nome Revolta dos Alfaiates. Vamos fazer uma questãozinha sobre essa temática? Alô, Colônia do Gurgueia, alô, do Inocêncio, vamos fazer uma questãozinha? A falta de consciência ideológica não invalida o significado do movimento. Era um sintoma da desagregação do Império Português na América. A coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um castigo exemplar, olha aí, ó, quem é que teve um castigo exemplar? Deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus domínios seguissem o exemplo da América Inglesa. Que é a América Inglesa? O exemplo dos Estados Unidos. Então teve uma das revoltas que se espelhou nos Estados Unidos. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo que tomava consciência da sua realidade, que nós éramos explorados por Portugal, suas particularidades e suas possibilidades. Esse sentimento que está nascendo é um sentimento nacionalista. Desse território ser explorado por um alienígena, um europeu, um estrangeiro. O texto descreve uma realidade que pode ser associada a qual desses movimentos? Qual desses movimentos? Interroga. Dom Renan, deixa R$1 na tela aí, por favor.
Beleza, valeu, Danilo. Daniel, valeu, Daniel. Galerinha, o castigo exemplar de 1792 é ao Tiradentes. Então, a Guerra dos Farrapos é só em 1835 a 45. A Revolta dos Alfaiates, que era para você ficar em dúvida nela, é de 98, portanto, 6 anos depois da morte do Tiradentes. A Revolução Pernambucana é 1817. A Confederação do Equador é em 24, é contra o Império do Brasil. A Mineira foi em 1789 e vai resultar na execução exemplar do Tiradentes. É letra A de aprovado na questão de number one. Questão boa, viu, galerinha? Questão boa. Podemos ir para a próxima? Alô, galera de Do Inocêncio. Aí seria letra A, olha. Seria letra A nessa questão da UEL. Uau. Essa é do Enem. O que ocorreu na Bahia em 1798? Ao contrário das outras situações de contestação política na América, situação de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada da colônia ao império. Não era só a questão de o Brasil ser submisso ao Império Português. Dessa feita, ao contrário do que deu nas Minas, a Bahia avançou sobre a sua decorrência. Tem um elemento outro. A diferença entre as sedições. O que são sedições? Revoltas. A diferença entre as sedições abortadas no texto, que é a Inconfidência Mineira e a Conjura Baiana, encontrava-se na pretensão de que tem uma diferença entre elas. Tem uma diferença entre a mineira e a baiana, meus pimpolhos. A diferença entre as sedições, a mineira e a baiana, se dava, por exemplo, em relação a qui, meus pimpolhos. Cadê galerinha mandar uma resposta? Cadê Gana Vieira? Cadê galera de Do Inocêncio? Bom dia, Do Inocêncio. Francisco Aires, cadê galera de Santa Luz? Galera de Pajeú, rapaz. Tive pena do seu pranto. Mais um dia sem motivos. Vou passar, galerinha. Olha, uma diferença entre elas era sobre eliminar a hierarquia militar? Não. Sobre anular o domínio metropolitano? Não, porque as duas queriam anular o domínio metropolitano. Suprimir a propriedade fundiária? Não, elas não tocavam na questão da terra. As duas queriam extinguir o absolutismo? Sim. Mas uma diferença é sobre abolir a escravidão africana. Aí sim, olha. Ele quer que você identifique uma diferença entre a mineira e a baiana, e uma delas era a questão de abolir a escravidão africana, já visto que a mineira não tinha essa pretensão, mas a baiana tinha essa pretensão. Daí a letra B de bonitinha. Beleza, vamos para frente. A família real portuguesa
Dom João e Companhia Limitada, tá aí o Dom João, a Carlota Joaquina, aí do lado é o Dom Pedro I, provavelmente a Dona Leopoldina, e na seção do beijamão, como você vê na imagem, filas quilométricas de pessoas que iam beijar a mão do rei. O rei era de origem sagrada, o rei era de origem divina, como se dizia na época. Beijar a mão do rei era beijar a mão de um representante de Deus na terra. Mas era também a hora de você se aproveitar para poder pedir os favores do Estado. Ou um título nobiliárquico, ou um benefício. É, papai, ainda tem isso hoje, né? Antes de trazer a família real portuguesa para o Brasil, eu vou levar você para as Europa. Eu vou levar você para as Europa. Para um cenário de conflitos, de guerras. Por que de guerras? Porque a França era governada por um cara chamado Napoleão Bonaparte. Ele vai se tornar imperador. E esse Napoleão Bonaparte, ele vai começar a jogar os seus tentáculos nas Europas. Ah, papai. E vai, mas o grande rival dele era a Inglaterra. Porque a Inglaterra era a potência primeira nos mares e na indústria. Era a potência primeira nos mares e na indústria. E o Napoleão montou um exército top, mas a Inglaterra é uma ilha. E a marinha britânica sempre foi muito forte para proteger o país. É uma questão de sobrevivência, né? Para proteger o país, para levar e trazer mercadorias. Esse é o cenário. E Portugal está bem aqui, olha. É o mais tradicional aliado da Inglaterra. Vinha de longe. Já fazia quase 500 anos que eles eram amiguinhos. Portugal e Inglaterra. Na Europa, França e Inglaterra estão disputando no tapa. Meu parente. O Napoleão Bonaparte tentou vencer os ingleses numa batalha, chamada Batalha de Trafalgar, uma batalha naval. Foi derrotado pelos ingleses. Depois o Napoleão decretou o famoso bloqueio continental. É uma espécie de embargo econômico. É uma espécie de embargo econômico. Proíbe os países da Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra, que é uma ilha. Proibiu. Se você for lá e fizer comércio com os ingleses, eu vou dar uma palmadinha na bunda de vocês. Eita lasqueira. Portugal, ó. Portugal encontrava-se numa situação de fragilidade e dependência em relação à Inglaterra já fazia um século, olha. Já fazia um século do Tratado de Panos e Vinhos. Já fazia um século que Portugal dependia dos ingleses. Muito tempo que os portugueses dependiam dos ingleses, galerinha. Tio, tema da aula de hoje, São José do Peixe pergunta, é o processo da independência do Brasil, São José do Peixe. Processo da independência tupiniquim. Aí eu coloquei assim, ó. Com o bloqueio continental decretado pelo Napoleão, o Dom João ficou, não sei se você fico, não sei se você fico, mas Deus quiser, quero estar com você. Ficou em Ribinha do Muro. Ixi Maria. Não sabia se dava negativa aos franceses, não sabia se continuava comercializando com a Inglaterra, ficou empurrando com a barriga. Aí a França fez um acordo com a Espanha, no Tratado de Fontainebleau, permitindo à França a Espanha, que as tropas francesas atravessassem a Espanha para punir o Dom João e Portugal. Coitado do Dom João, meu Deus do céu. De repente estão as tropas francesas, tchucu, 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 tchucu. As tropas francesas estão sob a liderança do general Junot, invadindo Portugal. Ó céu, ó vida, ó azar, e agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Agora danou-se, viu, velho? E agora é que as tropas francesas vão invadir Portugal. E eu peguei uma questão dizendo que eram as tropas napoleônicas. São as tropas napoleônicas. Mas cuidado, viu? Não é o próprio Napoleão Bonaparte, que ele tinha preocupações maiores do que Portugal.
Então, antes de os franceses tomarem Portugal, Dom João fez um acordo com os ingleses. Acordo secreto com os ingleses. Feito por quem? Por Dom João, príncipe regente de Portugal. Ele não era rei ainda, viu? A mãe dele era viva. Ele estava na regência do trono. Já visto que a Dona Maria I estava doidinha, era louca. E aí o Dom João decidiu fugir com o auxílio dos ingleses. Fugir para onde? Para a colônia mais importante que eles tinham. E quem era? Quem? Nós. Raimundo Nonato. Nós. O Brasil era a colônia mais importante. Então esse é o cenário da família real fugindo de Portugal, vindo aqui, claro, para o Brasil. Deixa um realzinho na tela bem aí. E aí, ó, tá ameaçando Portugal, que é o Dom João, bem pequenininho, olha. O bloqueio continental, ou nós vamos invadir Portugal. É, o Dom João com aquele jeitão dele, com a barrigona. Posso pensar só mais uma semana? Posso. Ó céu, ó vida, ó azar. Eita, e as tropas francesas vão invadir Portugal. As tropas François vão invadir Portugal. Antes de a família real vir para cá, já haviam propostas de os portugueses virem se instalar o trono aqui. Olha aí, o próprio ministro Coutinho, Rodrigo Coutinho, falando para o Dom João as vantagens de a corte vir para o Brasil. Nós vamos para o Brasil, criar um poderoso império lá, onde se volte a reconquistar o que se possa ter perdido na Europa. Prestígio, reconhecimento, lá tem riqueza. O Brasil é a melhor parte de Portugal. É verdade. O Brasil é a melhor parte de Portugal. Então já havia, olha o texto é de 1803, já havia em alguns momentos a ideia de transferir a sede da corte do reino, tem o do reino, de transferir a sede do reino para cá, para El Brasil. Mas agora eles estão vindo na marra. Olha aí, ó. Estão vindo na marra. Como Dom João desobedecia ao bloqueio continental, na realidade desobedecia por causa que precisava das bugigangas inglesas. Vai haver a pressão francesa sobre o Dom João, resultou em Portugal ser invadido e a família real fugir para o Brasil. A pergunta é, por que o Brasil? Por que que não foram para Angola, para Moçambique, para Guiné-Bissau, para as colônias portuguesas na África, ou para Goa na Índia? Porque nós de longe éramos a melhor parte de Portugal. De longe nós éramos o filé mignon de Portugal. Nós éramos a parte mais rica do Império Português. Açúcar, algodão, café, cacau,
tabaco, fumo, ouro, diamantes. Ora, velho, aqui tinha riqueza demais, eu vou para o Brasil e nós somos gigantes pela própria natureza. Então a ideia do Dom João é salvar o império dele, salvar a coroa dele e principalmente, acima do pescoço, a cabeça. Então vão fugir para o país, vão abandonar Portugal e deixando Portugal acéfalo. Olha aí, ó. Evidentemente, se o Dom João está vindo de lá, mas a dona Carlota Joaquina, Tereza Cristina não, Carlota Joaquina, Dona Maria, a família Arada imperial, todo mundo vindo para cá, 15 mil portuga. Os portuga de lá estão indignados. Quem ficar lá vai dizer: esse rei é covarde, traíra. São os ratos os primeiros a abandonar o navio. E o rei abandonou Portugal, mas salvou o império dele. Manteve a parte mais rica do império dele, a cabeça e a coroa. Notadamente, os acordos com a Inglaterra, os ingleses vão trazer os portugueses, auxiliando eles numa espécie de proteção. A Inglaterra tem uma marinha de guerra muito forte e vai ajudar a trazer a família imperial portuguesa, real portuguesa, mas na exigência de que quando o Dom João chegasse aqui ia favorecer os ingleses. Então nós temos uma mudança da corte para os trópicos e essa mudança vai provocar intensas transformações aqui, Baixa Grande. Intensas transformações, colônia. Respeite transformações nessa terra tupiniquim com a presença da corte lisboeta, agora a corte no Rio de Janeiro. Perfeito? Vamos passar. Olha aí o Dom João, aqui é o Dom João, olha, indo para uma missa. Aqui é a Carlota Joaquina, a mulher dele, viu? Não era de bons amigos não, a Carlota Joaquina. Aí no Brasil já, viu, galerinha? Aí no Brasil, nesse quadro. Tá aí a família real, deixando lá o porto de Belém, em Portugal, viajando para essa terra tupiniquim, chamada Brasil. Essa imagem eu peguei da internet, mostrando a saída deles lá. Já estava entrando em Portugal as tropas francesas, olha. Mas com a ajuda da marinha inglesa, escoltado pelos navios da marinha inglesa, o Dom João e companhia vieram para essa terra tupiniquim, para El Brasil, Brasil, ziu. Visto isso, medidas importantes do Dom João quando chegou. O primeiro, ainda em Salvador, ainda lá em Salvatore, primeira parada do Dom João foi em Salvador, viu? Decreto de abertura dos portos às nações amigas. No piauiês, o decreto de janeiro de 1808 permitia que o Brasil pudesse comercializar com as nações amigas de Portugal. Mas só tinha uma nação amiga de Portugal, era a Inglaterra. Então, no piauiês, o Brasil agora pode comercializar com a Inglaterra. Então, não há mais o pacto colonial, o exclusivismo mercantil, o monopólio comercial. Deu para ver aí, ó? Deveras importante para nós. Deveras importante para nós. Porque aí é o início da nossa liberdade comercial. Já visto que nós não precisamos mais submeter a Portugal. Revogou o alvará que a Dona Maria tinha decretado, que proibia o Brasil de ter manufaturas. Vai criar o Banco do Brasil, dos bancos mais antigos em comparação com outros bancos da América. Criou a Casa da Moeda, já visto que Portugal está tomado pelas tropas inglesas. Velho. Não dava para fabricar. Francesas. Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Não dava para fabricar a moeda lá e mandar para cá, viu? E os acordos com a Inglaterra, tratado de aliança e amizade, comércio e navegação, importante aos interesses ingleses, porque a Inglaterra vai pagar só 15% de imposto. Velho. Produtos que vinham da Inglaterra para o Brasil, o imposto era 15% ad valorem.
Se viesse de Portugal, pagava um pouquinho mais de imposto. Ó. Se viesse de qualquer outro país, pagava 24% de imposto. Os ingleses disseram, agora eu vou fazer a festa aqui. Uhul! O mercado é meu, o mercado é meu. Tá aí as primeiras medidas do Dom João. Fim do Pacto Colonial. Agora o Brasil podia comercializar livremente com outros países. A Inglaterra, principalmente. A gente pode vender diretamente para os ingleses, sem preciso passar em Portugal. De boa? Por isso que você vê, depois do decreto da abertura dos portos, a presença de navios de bandeira principalmente britânica. Principalmente. Não, vai começar, é o início. Alô, meu amigo Itamar, Wesley Itamar. Alô, meu amigo Itamar, viu? É o início de um predomínio comercial britânico sobre nós, velho. É o iniciozinho. Visto isso, meu amigo, o Dom João trouxe 15 mil portugueses, a fina flor, a nata da sociedade portuguesa, os nobres, os ricos, os aristocratas, barões, duques, marqueses, o alto clero, estava tudo no Brasil. E aí? O Dom João vai ter que dar emprego para esse tanto de gente aí, velho. Esse tanto de gente. Até porque lá em Portugal eles tinham seus próprios negócios, tinha vinícola, produziam vinho, azeite. E aqui no Brasil, esses milhares de portugueses. O Dom João fez uma penca de ministério, uma penca de repartições, criou uma penca de empregos. Os empregos públicos são propriedade do rei. Então, muitos desses se apropriavam do erário público como se fosse deles. Muita corrupção. Patrimonialismo é quando você se utiliza da coisa pública como se fosse privada. Mas era do rei. Só que esses tantos de portugueses não faziam nada. Eram altos funcionários, recebiam muito bem e não batiam um prego numa barra de sabão, Canavieira. Pense nos cabas que ganhavam muito bem sem fazer nada. Era Ministério do Reino dos Estrangeiros. A palavra estrangeiro está errada, ó. Estrangeiro, tem um N aqui, ó. É ministro dos estrangeiros, da guerra, do erário, da corte. Iha! Sabe como é que os brasileiros chamavam isso? Eles. Alô, meu amigo Adílio. Bom dia, Adílio. Bom dia, Itamar. Bom dia, Wesley Rodrigues. Wesley Rodrigues. Sabe como é que os brasileiros chamavam os funcionários portugueses que ganhavam muito bem e não faziam nada? Eles eram os aspones. Aspones era uma associação de porra nenhuma. É verdade, velho. Olha, eram aspones, eram os funcionários que ganhavam altos cargos, mas não fazia nada, ex. Era, velho. Mas estavam bem empregados, né? Olha aí, ó. Aspone é uma pessoa cujo ofício é inútil. É quem exerce um cargo desnecessário e não possui função definida nem delimitada. Geralmente é um emprego de fachada. Ah, papai! Infelizmente ainda existem aspones, que são funcionários que recebem muito bem, mas que muitas vezes não precisa nem bater o ponto lá no seu local de trabalho. É um aspone. Os brasileiros criticavam nessa época, né? Não precisa nem dizer que para poder manter-se tanto de funcionário português, alto funcionário, o rei de Portugal, que está no Brasil, vai criar mais impostos. Ó céu, ó vida, ó azar. Tem início um predomínio britânico sobre o Brasil. Então a gente diz que o domínio português econômico sobre nós foi de 1500 até a abertura dos portos em 1808. Dos ingleses vai ser de 1808 até 1918. Eu vou botar só 14, que é o início da
da Primeira Guerra Mundial. E depois passou a ter uma preponderância dos norte-americanos, que foi de 1914 até 2007. De 2007 para cá tem sido os Made in China, viu? O nosso maior parceiro comercial agora é Made in China, já faz um bocado de tempo. Perfeito? Mas eu estou colocando para você que havia uma preponderância de ingleses fazendo comércio no Brasil. E eu coloquei aí alguns produtos que vinham da Inglaterra. Tecidos, espelho, vinho, cerveja, patins de gelo. Patim de gelo era top, velho. Patim de gelo era top. Olha lá, meu amigo Covid-19. Vou passar a imagem. O Dom João buscou, olha, as medidas lá embaixo, ó, buscavam transformar o Rio de Janeiro numa cidade com aspectos europeus. A ideia, entre aspas, era civilizar o Rio. Meu parente. O Rio era uma cidade feia, infecta, insalubre. Tinha os tigres que passavam todos os dias com os excrementos na cabeça para ir jogar na Baía da Guanabara, no mar. Tinha isso? Tinha. Mas o Dom João vai buscar fazer alguns melhoramentos, até porque a corte de Portugal está no Brasil. A corte de Portugal está no Brasil. Notadamente, uma das medidas do Dom João autoritárias foi decretar o PR. O príncipe regente solicita essa casa. E como tu é um bom súdito, vai sair dela para dar espaço para uma família portuguesa. Eita peleja, viu? Eita, meu amigo. Coloquei alguns elementos que foram construídos aí durante esse período da família real no Brasil. O Jardim Botânico no Rio, o Porto melhorado, chafarizinho, ainda hoje tem ele. Escola de medicina, militar. Nós não tínhamos escola ainda de medicina. A Biblioteca Nacional, o Teatro São João, chafarizinho aí, ó. O Museu Nacional. Melhorou as estradas, o contato do Rio com São Paulo e com Minas, principalmente aí no Dom João. Perfeito? Renanzinho, não, Daniel, meu amigo Dandan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Deixa eu ver. Alô, meu amigo Wesley Rodrigues. Meu amigo Ítalo Costa, Adílio, Itamar, galerinha ligado aí pela plataforma, né? Pelo YouTube. Vamos passar? Eu vou mostrar imagens. Tá aí a famosa sessão do beijamão. As pessoas faziam filas para ir até a Quinta da Boa Vista para poder beijar a mão do rei. Tá aí o Jardim Botânico. Essas palmeiras imperiais não são da época do Dom João, são já da República. A Faculdade de Medicina do Rio e da Bahia nasceram nessa época. Perfeito? Tá aí o Teatro São Pedro, não existe mais. Teatro São João também não existe mais. O chafariz construído aí pelo Dom João.
Ainda hoje está lá no Rio, aí bem do lado ficava a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Espetaculoso, né? Essa imagem é espetacular. Passar mais, a corte. O Dom João queria ser retratado como um rei absolutista. Olha a imagem ao lado, quem é? Ó. O Luís XIV. É aquele mesmo da frase L'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado sou eu. E se você vê a pose, a cadeira, a coluna, a coroa, o manto, o cetro, é um copiation, viu? O Debré fez uma releitura aí, um plágio dessa pintura feita pelo Rigaud, lá do Luís XIV, na França. Tá, mais imagens, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico no Rio, massa. A imprensa, passou a ter a imprensa no Rio, e nós temos uma produção de um jornal feita lá fora, na Inglaterra, mas havia aí agora no Brasil o início da imprensa, até então era proibida. Tá aí a Quinta da Boa Vista, onde ficava o Dom João e a família real portuguesa. A imagem atual. A missão artística francesa. Oxe, tio, mas o Dom João não veio de lá fugido das tropas francesas que invadiram Portugal? É verdade. Mas o Napoleão caiu em 1815 e o Dom João passou a ser amiguinho de novo dos franceses, viu? Sob a liderança de Joaquim Le Breton, nós tivemos a missão artística François. Belezinha? Escola de Belas Artes, Escola de Ciências e Ofícios. É muito importante essa missão artística francesa, que ela está trazendo uma nova interpretação, uma nova releitura da arte, principalmente sob a influência do neoclassicismo, em oposição ao barroco que a gente tinha lá na região das Minas, por exemplo. E a figura mais conhecida aqui vai ser o meu amigo Debré. Você vai ver imagens do meu amigo Jean-Baptiste Debré, como você está vendo nessa daí, Negros e Mulatas, aí em 1834, mostrando alguns elementos do cotidiano do Brasil dessa época. É como se fossem fotografias daquela época. A missão artística francesa foi fenomenal para ter um registro iconográfico do Brasil dessa primeira metade do século XIX. Tá aí uma pintura do Debré mostrando uma mulher tecendo, a menina aprendendo o ABC. Você vê as escravas também tecendo, a senhora sendo servida por um escravo, a sociedade escravista. Política externa do Dom João. Ele vai reagir à entrada dos franceses em Portugal e vai dizer: nós vamos conquistar territórios, vamos ampliar o domínio do Império Português, só que aqui no Brasil. E diante disso ele autorizou a invasão da Guiana Francesa, como tinha franceses lá em Portugal. Agora haviam portugueses na Guiana Francesa, e depois no sonho de dominar o estuário do Rio da Prata, a Espanha era aliada da França naquele cenário inicial, vai haver a ocupação do território da Cisplatina, lá onde nasceu o meu amigo Giorgiano Arrascaeta, que é a ocupação do território do Uruguai. No piauiês, Dom João pretendia montar um grande império no sul do continente americano. E você vê nessa imagem os planos dele, olha. Eram planos ambiciosos de alimentar lá para riba e lá para baixo. Papai. Dom Joãozinho aí não era nem rei ainda, tá doidinho aí, olha. Para alimentar os seus tentáculos, jogar mais tentáculos mais longe, conquistando territórios.
Então, as tropas brasileiras entraram na Guiana Francesa, em Cayena. Você sabe que a Guiana é considerada como se fosse um estado da França hoje, um território francês. E depois fomos ocupar Cisplatina, olha, de 17 a 28, o território do Uruguai foi um território anexado por Dom João e depois era do Império do Brasil, viu? Essa imagem mostra o deslocamento das tropas do Dom João para invadir o território da Cisplatina. Hoje é o Uruguai, viu? Hoje é o Uruguai. Visto isso, nós vamos ter o famoso Congresso de Viena no ano de 15. Os países europeus derrotaram o Napoleão, os países inimigos do Napoleão derrotaram o Napoleão Bonaparte. Velho. E nós vamos, aos pouquinhos, com os países vencedores se organizando na cidade de Viena, na Áustria, decidindo alguns elementos, importantes elementos. As fronteiras europeias deveriam voltar antes da Revolução Francesa. Opa! Os reis que foram destronados devem voltar aos seus tronos. Opa! O Dom João podia voltar para Portugal, olha. Havia a restauração das famílias dinásticas que foram derrubadas pelo Napoleão Bonaparte. O Dom João podia voltar para Portugal, mas eu botei aqui, ó. Ele não voltou. Por quê? Porque ele sabia que nós tínhamos uma importância muito maior. Tio, não existe mar maior, estou criando. Um tamanho de uma economia muito mais gigantesca que a de Portugal. Não tem como, galerinha. Ele não queria voltar para lá, até porque ele era mais reconhecido aqui do que lá. Lá em Portugal ele era visto como um rei bobão, covarde, que deixou o país abandonado ao domínio dos franceses, que não resistiu, que abandonou o barco. E aqui no Brasil ele era paparicado, era ovacionado principalmente pela elite que queria, claro, estar próxima ao rei. Então, devido a isso, o Dom João não voltou. E nós vamos ver o que é que ele vai tomar de decisão ao não voltar para Portugal. Bom dia, Baltazar. Bom dia, Lula. Bom dia, Ítalo, de Boa na Lagoa. Meu amigo Daniel, deixa R$1 aí na tela, per favore, em italiano. Estão algumas decisões do Congresso de Viena. Vai fazer a virada de aula. Eu vou parar nesse slide anterior para a gente poder explicar as medidas tomadas pelo Dom João aqui no Brasil. Perfeitinho? Deixa eu ver. Meu amigo Baltazar. Baltazar foi um grande cantor, né? Meu amigo Lula, meu amigo Ítalo Costa, meu amigo Covid. Alô, Adílio. Alô, Wesley Rodrigues. Alô, Itamar. Alô, você de São José do Peixe que nos assiste. De Dom Inocêncio. Nós vamos para aqueles 3 minutinhos e a gente volta já já.